Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as notas musicais e a pauta, ou pentagrama. Esses são os tópicos da aula: a história da notação musical, o sistema de neumas, a pauta de 1, 2, 3, 4 e 5 linhas, as próprias notas musicais, sua representação gráfica na partitura, o pentagrama e as linhas suplementares, tanto inferiores quanto superiores. Parece muita coisa, mas na verdade não é não. Vamos ver então. O primeiro tópico que nós temos aqui sobre a história da notação musical começa com a altura. Por quê? Porque antigamente as pessoas passavam música por tradição oral, ou seja, não tinha escrita musical ainda, então o único jeito de você transmitir uma música para uma nova geração seria falando, cantando essa música. Então a primeira ideia que tiveram quando pensaram, poxa, podemos escrever música, foi de escrever as notas. Só que era meio difícil, porque eles pensavam, como é que a gente vai escrever as notas? Na verdade, nem o conceito de nota existia ainda, né? Então eles pensaram assim, a gente vai escrever aproximadamente se está ficando mais agudo ou mais grave, porque isso eles sabiam. Eles tinham uma noção se estava ficando mais agudo, assim, indo para cima, ou mais grave. Então, já que eles sabiam disso, pensaram, a gente pode escrever isso na partitura. Se estiver ficando mais agudo, a gente vai escrevendo um símbolo indo para cima. E se estiver ficando mais grave, a gente vai escrevendo um símbolo indo para baixo. Do mesmo jeito que a gente ainda faz hoje em dia na partitura. Só que os símbolos naquela época eram um pouco diferentes. Nós vamos ver daqui a pouco. Isso foi ainda no século... Até o século XI, vou colocar aqui. Até o século XI depois de Cristo, a única coisa que era grafada na partitura era a altura. E a partir do século XII, depois de Cristo, começou-se a grafar a duração. Ou seja, eles entenderam, poxa, legal, a gente sabe grafar a altura mais ou menos, né? Não era muito precisa, mas já era alguma coisa. Mas a duração, quanto tempo duravam essas notas? Então começaram a grafar também de um jeito não muito preciso, mas assim, notas que duravam mais tempo e notas que duravam menos tempo. Isso foi a partir do século XII. E o timbre, ele começou a ser grafado a partir do século, ou começou a ser indicado a partir do século XVI. Então, antes disso, por exemplo, se você pegar uma música para teclas, não tem dizendo exatamente que instrumento deve tocar. Pela escrita dá para entender que é um instrumento de teclas, como o cravo, o clavicorde ou o órgão, alguns instrumentos de tecla que nós vamos estudar em História da Música. O piano ainda não existia. Então, a partir do século XVI, os compositores começaram a escrever na partitura, tocar com tal instrumento. E a intensidade, ou seja, o volume, só começou a ser grafada na partitura a partir do século XVII. Mas isso é só para ter uma noção, não cai em prova, acho que não cai em atividade, não é tão importante assim não. Só para ter uma noção, que primeiro veio a notação... Peraí, que tá um negócio meio errado. A notação da altura, depois da duração, depois do timbre e, por fim, da intensidade. E, antigamente, quando só notavam a altura, usavam um sistema que não é esse sistema das notas com círculos que nós usamos hoje em dia. O círculo com traço. Usavam algo parecido que chamavam de neumas, ou que nós hoje em dia chamamos de neumas, que é isso aqui. Ou algo parecido com isso. Então, as notas eram muito mais quadradas e elas não indicavam a nota exatamente, era só uma aproximação do som. Então, se eu vejo aqui, eu não posso dizer, esse daqui era um Mi, era exatamente esse Mi. Não tem como saber, mas é possível saber que essa nota aqui, por exemplo, é mais grave do que essa, porque ela está mais baixa na partitura e essa outra está mais alta. Ou seja, se está mais para baixo é mais grave, se está mais para cima é mais aguda. Assim como a partitura hoje em dia, né? Então tinha essa notação de neumas. E as primeiras notações de neumas, elas não usavam essas 4 linhas que nós temos aqui. Elas começaram inicialmente com uma linha, tinha uma linha vermelha. Peraí. Tinha uma linha vermelha que era usada para grafar a altura das notas, e depois foi se adicionada uma linha amarela. Não sei exatamente se era em cima ou embaixo, mas elas representavam as notas Fá, a vermelha, e Dó, a amarela, mas também de um jeito não muito preciso. A gente só teve uma precisão maior nessa notação alguns séculos depois. Então, tinha a pauta de uma linha, de 2 linhas, e então surgiu uma pessoa chamada Guido d'Arès, que é esse cara aqui,
nós vamos estudar sobre ele em História da Música também. E ele propôs, além de outras coisas, o uso de 3 e 4 linhas. Percebeu-se que era possível dar uma precisão maior à notação das notas das figuras musicais com mais linhas, né? Então, a notação que era de 1 passou para 2, passou para 3, para 4, e hoje em dia, na verdade, desde muitos séculos atrás, acho que desde o século XVI, nós usamos a notação de 5 linhas. Ou seja, isso daqui é bem antigo. Usamos 5 linhas para indicar... Tem um negócio melhor aqui, pronto. Usamos essas linhas aqui, essas 5 linhas, para indicar onde vamos escrever as notas. Isso daqui é o que a gente chama de pauta ou pentagrama. Vou escrever aqui em cima. Chama de pauta ou pentagrama. Na verdade, não é exatamente a mesma coisa. Pauta é qualquer coisa em que você possa escrever as notas musicais. Então, a pauta de uma linha, de 2, 3, 4. E o pentagrama é exatamente esse daqui, que é o que tem 5 linhas. Por isso que tem escrito penta. Penta de 5, grama, não sei o que significa não, mas são 5 linhas. Então, se você contar aqui, verá que hoje em dia nós escrevemos música com a pauta de 5 linhas, que nós chamamos de pentagrama. E também o Guido d'Arezzo, ele deu nome às notas que nós usamos hoje em dia. Vocês já devem ter ouvido falar das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De onde veio isso exatamente? Existe um poema de São João, ou dedicado a São João, que tinha esses versos aqui em latim. E os versos começam... Esse poema já existia, né, antes. E eles começavam com essas sílabas. Ut, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Sam. Se você perceber aqui, tem as notas musicais, algumas delas, né? Tem o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, só que não tem nem o Dó nem o Si. O Si vem de S, esse primeiro S, e o I de Ioannes, né? Que é São João, isso daqui. Sancte Ioannes, só que é em latim. Então pegou o S e o I e formou Si. E Ut, como não era uma sílaba muito interessante assim de pronunciar, mudou para Dó. Provavelmente de Dominus ou alguma coisa assim. Alguma coisa em latim. Então, daqui surgem os nomes das notas musicais, que são essas aqui. Na ordem, né? Que está aí no poema, Dó, Ré. As notas já existiam, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Existem outras notas, mas por enquanto nós vamos trabalhar apenas com essas 7 aqui. Mas, professor, não são 8 notas musicais? Na verdade, são infinitas, assim, existem infinitas notas musicais, mas em música geralmente a gente trabalha com 12 e inicialmente com 7. Essas 7, se você diz que tem 8 é porque está repetindo a primeira, provavelmente, que é o Dó aqui. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas musicais. Que são essas aqui no piano. Essa aqui é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E elas vão repetindo. Se eu começar aqui de baixo, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí repete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então elas vão ficar ou mais agudas ou mais graves, mas vai sempre repetindo essas mesmas notas, né? E como vocês podem ver, no piano eu só toquei as teclas brancas. Isso facilita bastante, porque quando você olhar para um piano, as teclas brancas são justamente essas notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. As pretas a gente vai deixar um pouco para depois. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vou deixar esse vídeo breve. No próximo a gente vai falar sobre a representação gráfica dessas notas na partitura.